alegria muito grande estar nessa tarde aqui, nesse culto de posse, quando o meu pastor Edgar Barreto Antunes, dá posse ao meu colega e amigo, pastor Edmar. Troca-se apenas uma letra, né? Onde sai o G e entra o M, né? Vocês gostam desse negócio de E, né? Edgar, Edmar. Que benção. Pastor Edgar Barreto Antunes, há 22 anos atrás, deu posse ali no pastorado da primeira igreja batista Teletar, no qual estamos até hoje, igreja, como o pastor Edmar já se referiu da sua infância, adolescência, né? Embaixador do rei. Ele quebrou muitos galhos ali nos pés de cajamã que tinha por lá, mas isso já é passado, bastante tempo atrás. E por bondade dele, pela nossa amizade, ele convidou. É uma alegria grande. Eu também quero, além de falar em meu próprio nome, como vice-presidente da Ordem dos Pastores Batista do Brasil, da nossa Convenção Batista Fluminense, também representamos aqui, trazemos a palavra de saudação do nosso presidente, pastor Marcos Mingó, nosso presidente também, lhe manda um abraço. É uma alegria. Nós estávamos recebendo o pastor Edmar de volta. Ele esteve na África do Sul, depois esteve na Convenção Carioca, agora bem recente, em 2 compromissos, 2 ministérios, mas agora ele retorna para o nosso campo fluminense, nós com muita alegria o abraçamos de volta. Pastor Zé Roberto, para tranquilizar os irmãos que são ovelhas, já são agora ovelhas, né? E o fato de ele com o pastor Edmar, só para tranquilizar os irmãos, o irmão Fanuso também, o pastor Zé Roberto ficou assim, quase foi de uma linha velha. Só para tranquilizar os irmãos, são termos usados para quem é colega de quarto de seminário, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo, o pastor de vocês é um orgulho de velho, era novinho ainda da época, né? É um termo assim carinhoso. Eu quero convidar os irmãos à leitura de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Com toda a reverência mesmo acertar, os irmãos podem permanecer. Josué capítulo 1, verso 1 até o verso 9. Sendo possível, peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas. Ok? Muito bem. Josué capítulo 1, nós veremos do verso 1 até o verso 9. Também trago o abraço do conselho, pastor Edmar, conselho da Joé. Há pessoas que pensam que a Joé acabou. Mas a Joé não acabou. A Joé é uma marca da Convenção Batista Brasileira, uma marca muito importante, ela deve ser mantida. Apenas o modo paciente, a maneira de trabalharmos é que tem sido diferenciada. As nossas revistas, nossas literaturas da denominação estão mantidas, nossos compromissos de fidelidade popular. Então, os irmãos também orem por nós. Nós assumimos esse cargo agora, essa função de presidente do Conselho da Joé. Tivemos uma mudança no Conselho também, para melhor, e cremos que Deus, nesse ano de 2012, nesses próximos tempos, há muitos abençoados. Trago abraço, portanto, para a gente vai todo o Conselho da Joé também, e porque nós dizer que o nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, o pastor Pascoal Pereira. Com a nossa Bíblia aberta, em Josué capítulo 1, veremos até o verso 9, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, foi dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra
que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te comandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Que a palavra do Senhor, ela nos abençoe. Quero essa oportunidade, irmãos, com toda a humildade sincera, dependência de Deus, tentar fazer aqui um paralelo entre Moisés e pastor Samuel, entre Josué e pastor Edmar Guimarães. Moisés e pastor Samuel foram valorosos servos de Deus. Valorosos servos de Deus. Falando de Moisés, Deus deixou bem claro a sua alegria em relação a ele. Moisés era querido de Deus, homem separado, escolhido por Deus. Foi da vontade de Deus levantar um homem como Moisés para fazer uma obra que só ele mesmo, Deus, sabia qual faria, quando ainda no ventre da sua mãe, bebezinho. Deus tocou no coração da sua mãe que ele fosse colocado ali no rio, cumprindo a ordem do faraó, porque a ordem, a lei do faraó, a ordem dizia que toda criança pequenina deveria ser jogada no rio. Ela cumpriu, mas ele esqueceu de dizer que tinha que ser sem um parquinho, né? E ela inteligentemente, com boa e amorosa mãe, providenciou um parquinho. Moisés e ali foi salvo. Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Pastor Samuel de Souza, Deus colocou nessa igreja que manteve por 46 e abençoados longos anos. Não ouvia que o compromisso do pastor Edmar, que poderia estar, irmão, que comprometo de ficar pelo menos a metade do tempo do pastor Samuel, né? Mas deixa isso mais na frente. Passar cola na cadeira, né? Comprometo-me a ficar pelo menos a metade do tempo, né? Porque eu já estou na metade do tempo do pastor Zózimo do Paulo. O pastor que eu sucedi ficou 43 anos e alguns meses, quase 44 anos, no pastorado, justamente. E é muito mais poder suceder homens assim, que deixaram a marca, que marcaram e marcam até hoje o ministério daquela igreja. E com certo, o pastor Samuel, por muito tempo. Deus amou profundamente Moisés, o separou, o colocou naquela posição, realizou um grande trabalho na vida dele, mas o texto que lemos, ele não começa exatamente, mas ele enfaticamente no verso 2 diz: Moisés, meu servo, é bom. Josué sabia que Moisés havia morrido, todos sabiam que Moisés havia morrido, mas é importante que Deus dissesse isso para que soubesse: Moisés morreu, mas o meu propósito, a minha obra não. A minha vontade continua, os meus planos continuam. Moisés descansou, Samuel descansou também, pastor Samuel descansou. Os desafios e serviços exigidos a Moisés agora são privilégios de Josué. Quando Deus fala para Josué, Moisés, meu servo, morreu. Moisés, meu servo, é morto. Deus está dizendo para Josué os privilégios o privilégio de servir, os serviços que eu exigi de Moisés, os desafios que eu fiz a Moisés, agora eu os repasso para você. Pastor Samuel descansou, e agora, enquanto o pastor Edgar aqui estivesse trabalhando nesse tempo, ministrando na igreja,
mas ele humildemente esteve aqui como pastor interino. Em momento algum usurpou estar como pastor da igreja, enquanto estivesse mesmo, mas nessa tarde, nesse dia, nós solenemente estamos colocando aqui o pastor Edmar. A igreja, Deus como seu pastor mesmo, e os desafios e os serviços exigidos por Deus a pastor Samuel, agora são o privilégio do pastor Edmar. Pastor Edmar recebe os desafios, recebe a incumbência dos serviços, mas também com um grande privilégio para ministrar, para pastorear esse rebanho dessa igreja. Pastor Edmar, a minha palavra nessa noite, essa tarde para toda a igreja, mas eu dirijo parte dela ao irmão que assume o pastorado. E eu quero dizer ao irmão, quando leio esse texto, eu sou encorajado a dizer, como esta palavra nos diz aqui também, Josué, que é para que o irmão se prepare-se e prepare também o povo dessa igreja. Prepare-se como pastor, prepare-se como homem de Deus, e receba de Deus a incumbência de preparar esta igreja, a primeira igreja batista do lugar, para grandes conquistas e para possuir tudo que Deus tem preparado para vocês. Amém? Prepare-se, pastor Edmar, prepare-se, irmão, para que receba de Deus, que é a promessa do Senhor. Deus falou claramente a Josué: Josué, desponte, significa levanta, prepare-se, atravessa com todo esse povo do Jordão, aquela ideia de limite, avança os limites e vai até os limites do rio Eufrates, vai até lá, porque tudo isso tem te dado. Meu querido colega, quero advertir-vos que o limite de Deus é além do que se pode esperar, daquilo que podemos imaginar. O limite de Deus, ele está muito além daquilo que podemos imaginar. Deus, ele está sempre olhando além. Mas para isso, como Josué, o pastor Edmar e os irmãos da Igreja Batista do Ligar precisam pisar a planta do seu pé, porque o verso 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. O Senhor não diz que vai dar, ele diz: tenho dado, como eu prometi a Moisés. Eu tenho dado isso para vocês. A promessa do Senhor foi muito além. Josué, ele partiu com o povo, atravessou o Jordão, conquistou terras, conquistou muito, mas ele não conquistou tudo aquilo que Deus havia prometido e havia dado. Eles não chegaram até lá, mas o Senhor Deus, ele tem planos maravilhosos para nós. Deus, ele tem planos maravilhosos para os irmãos. É preciso se dispor e ir até lá, até onde Deus quer. Não se limitem até onde vocês pensam que podem ir, porque a força de vocês não é de vocês, a força dos irmãos é do Senhor. Em Mateus 16, Jesus, ele disse: todo poder foi dado no céu e na terra. O Senhor Jesus, ele disse que todo poder tinha sido dado a ele, mas ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja tem poder, a igreja é poderosa, a igreja pode avançar muito mais daquilo que ela pode imaginar. A igreja, ela tem o poder do Senhor. Quando olhamos para o verso 5, nós encontramos o pastor Edmar aqui com a promessa que o encoraja e o conforta. O verso 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É uma promessa, é uma declaração. Como fui com Moisés, como fui com Samuel, assim serei também contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Receba isso como palavra do Senhor. Deus não tem filhos prediletos, disse o pastor Paulo Israel certa vez. Deus ama todos os pastores. Deus, ele não tem propósitos superiores a esse ou aquele pastor, porque ama mais a esse ou aquele. Ele tem ministérios e ministérios, mas Deus ama a todos por igual. Como Deus amou Moisés, Deus garantia amar a Josué. Como Deus foi com Moisés, Deus prometia ser com Josué. Como Deus amou o pastor Samuel, como Deus foi com o pastor Samuel, como Deus amou o pastor Samuel, Deus promete amar, guardar e
cuidar também do pastor Edmar. Coragem, vai em frente, Deus está com o irmão. Nós encontramos o verso 7 dizendo também, apresentando um desafio e um compromisso. O verso 7 diz: tão somente, depois disso, depois desse encorajamento, depois dessa minha palavra de coragem para você, tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejam bem-sucedidos para onde quer que andares. Deus, ele ministrava agora um compromisso com Josué. Josué, como fui com Moisés, serei com você. Mas como Moisés foi comigo, seja também comigo. Como Moisés me obedeceu, obedeça a mim também. Como Moisés foi fiel à minha palavra, seja fiel a mim também. Porque Deus, ele é fiel àquele que é fiel. Sejamos fiéis ao Senhor. Que o irmão possa sempre ministrar a palavra do Senhor com fidelidade. No verso 8, ainda diz mais algo muito grande. Olhando para o verso 8, nós somos levados a entender que Josué, ele formou exércitos, forjou armas, preparou-se fisicamente, porém, queridos irmãos, pastor Edmar, tudo isso seria nada sem a obediência total à palavra de Deus. Todas as armas forjadas por Josué, toda a sua capacidade de liderança, de estrategista, de general, seria nada, não fosse ele fiel ao Senhor, como no verso 8 diz o Senhor chamando-lhe a atenção: não cesse de falar deste livro da lei. Algumas vezes, pela nossa competência, nós ficamos a querer ministrar pelos nossos próprios conhecimentos. É bom que o pastor estude, é bom que o pastor se forme, é bom que o pastor faça cursos, mas vamos aqui pensar, eventualmente, um pastor que tenha o privilégio de fazer MBA, fundação de privada, ou outros cursos mais. Ufanda-se de todo conhecimento, aprendi com o professor fulano de tal, que é assim que se deve administrar, e eu entendo que esses conhecimentos são saudáveis, são salutares, são bons, mas nunca superiores àquilo que o Senhor quer para nós, nunca superiores à palavra. Nenhum livro escrito por ninguém valerá mais do que a palavra. Nenhuma palavra de homem algum, por mais sábio e competente que possa ser aos nossos olhos, pode se plantar na palavra de Deus. Não cesse de falar deste livro da lei. Não cesse. Essa aqui é a palavra. Podemos falar de livros e de muitas outras coisas, mas sem deixarmos de falar do livro da lei. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, como conclusão, como promessa de bênção, então farás prosperar o teu caminho, o teu próprio caminho, o teu próprio ministério, e serás bem sucedido. Fidelidade à palavra do Senhor. Fidelidade à palavra do Senhor. Querida irmã secretária, a irmã fez bem, a igreja fez bem, mas queria tranquilizar. Pastor Edmar não precisava assinar aquele termo. Conhecendo-o como conheço, eu tenho certeza absoluta que esse termo para ele não precisaria. Ele tem fidelidade, mas é bom que mantenhamos esse procedimento. Nós, como liderança, nós, os pastores, temos recomendado, temos aconselhado isso. Temos tido tantos sabores, temos tido tantas tristezas, não é verdade? Mas eu gosto da tranquilidade, de saber, e passo para os irmãos a tranquilidade, e parabenizo os irmãos que estarem recebendo este homem como pastor de vocês. Homem com fidelidade doutrinária, homem de boa procedência, e eu não posso imaginar um futuro para ele diferente daquele que tem sido, daquilo que tem sido a sua vida. Eu estou feliz e tranquilo nessa tarde, mas ele conta com as minhas orações. Mas é bom que ele tenha assinado, né? Vai que, né? Não tem negócio de seguro aí, assim, a propaganda de seguro, né? É bom, né? Tá bem. Importante é a fidelidade, ser fiel ao Senhor. Importante é ser fiel ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Josué foi muito bem sucedido, valoroso soldado, mas ele andou nos passos de Moisés.
ele foi fiel ao Senhor. Estratégias, modelos eclesiásticos, modelos administrativos, por si só, não resolvem, se não estiverem em consonância à palavra de Deus. Podemos adotar em nossas igrejas muitos modelos eclesiásticos. Podemos adotar em nossas igrejas muitos modelos administrativos. Podemos adotar em nossas igrejas muitas coisas, desde que não contrair a palavra de Deus. As nossas igrejas batistas, elas têm como regime de governo democrático, governo do povo. Ignorantemente ouvi outro dia alguém dizer que democracia não é de Deus, porque já começa com Deus, como se fosse de demônio. Ignorância. Democracia é governo do povo. E uma igreja batista administrativa governada pelo povo, muito bem. Mas não devemos nos esquecer que antes de uma igreja batista que seja, ter como princípio de governo democrático, uma igreja batista deve ser também uma igreja que tem como princípio teocrático, onde tem o governo de Deus. Uma igreja deve ser governada antes por homens, governada por Deus. A igreja tem que ser governada por Deus, não por homens, mulheres, pessoas, por mais competente que seja. Deus deve ser aquele que ministra a igreja, e essa é a palavra, é com a Bíblia. A Bíblia é o estatuto maior da igreja. A igreja não deve ter nenhum documento maior do que a Bíblia. Todos os documentos da igreja devem ser sujeitos à Bíblia. Nenhum documento pode suplantar a Bíblia. Nenhuma decisão em assembleia da igreja pode contrariar aquilo que a Bíblia já manda fazer. Um dia alguém se levantou numa assembleia de uma igreja, falando: eu queria levantar aqui para que nós discutíssemos e votássemos se deveríamos fazer isso ou aquilo. Levantou-se o irmãozinho ancião e levantou-se e falou: eu sou contra que decidamos sobre isso, porque a Bíblia já ministra sobre isso, a Bíblia já diz que é para fazer. E se a Bíblia diz que é para fazer, nós não temos que discutir fazer ou não. Não vou entrar no mérito do assunto. Mas aquilo que a Bíblia diz, não se discute, faça-se. Josué, ele foi obediente a Deus. E por que foi obediente a Deus? Ele foi abençoado. Pastor Edmar, como Deus disse para Josué, Deus hoje diz para o irmão também, porque esta é uma assembleia solene e espiritual, revestida do poder de Deus. O Espírito Santo está aqui, o Senhor Deus está aqui. Aquele Deus que estava lá falando para Josué é o mesmo que está falando para o irmão aqui hoje também. Como Deus disse para Josué, Deus diz para você também: não temas, não te espantes, o Senhor é contigo. O Senhor, ele garante: eu sou com você. Quero terminar, irmãos, lendo 3 versos que não lemos em princípio, mas eu os leio agora em sequência, os versos 10, 11 e 13. Os versos 10, o verso 10 diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: depois de tudo isso, depois do desafio de Deus, depois do encorajamento de Deus, depois do comissionamento de Deus, Josué é revestido agora do poder de Deus que existira, encorajado por Deus agora, ele assume aquela função e ele levanta-se diante do povo. O verso diz: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, como Josué, pastor Edmar, lidera. O verso 11 diz assim: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá ao Senhor vosso Deus, para a possuir. Como Josué, estimule e encoraje seus líderes também a liderar. Sabiamente não serei diferente. O pastor Edgar, por 2 vezes, trouxe a liderança dessa igreja aqui. Essa liderança que esteve com ele, os pastores que estiveram com ele. Não abra mão da liderança, não abra mão dos seus colegas, estimule-os, encoraje-os, para que eles, sendo livres, liderem também. Não lidere sozinho, lidere junto, seja líder junto, e com certeza o irmão será abençoado, será bem sucedido. E no verso 13, que diz: lembrai-vos, isso é Josué falando ao povo, que coisa linda. E eu por aqui quero encaminhar o encerramento da mensagem de Deus.
No verso 13 de Josué, ele fala ao povo dizendo: lembrai do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo. Lembrai. Josué ele chama a atenção do povo e pede para que o povo se lembre. Ao contrário de que Josué quisesse que o povo se esquecesse de Moisés, Josué queria que o povo se lembrasse de Moisés. Lembrai do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, não servo de alguém qualquer, não, servo do Senhor. Lembrai-vos do que ele disse para vocês. O que foi que Moisés disse? Ele disse: o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dê esta terra. Josué, ele agora lembra-se de Moisés e pede para que o povo se lembre de Moisés. Pastor Edmar, hoje o pastor está no primeiro dia do pastorado, sucedendo alguém que ficou 46 anos. 22 anos depois, ali na primeira igreja batista de Vegetar, de tempo em tempo, alguém chega ali e fala: porque o pastor Jorge do Duval, ele gostava de fazer assim, assim e assim. E eu digo: eu gosto também. E aí comigo de ser muito gosto, né? 22 anos depois. Mas é bom que nos lembremos dos nossos veteranos, dos homens de Deus. Alguns que ficam ensumados. Agora eu sou pastor da igreja, vamos esquecer. Josué poderia falar: olha, agora é comigo, o negócio agora é comigo, eu agora sou o chefe, sou o líder, e Moisés é passado, Moisés já era. Porque lamentavelmente é isso que temos visto de alguns jovens, a liderança não é assim, não é assim. Josué, muito ao contrário de alguns mal sucedidos, sinal, os bem-sucedidos fazem como Josué. Josué diz: lembrai do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor. Lembrai-vos. Não se incomode quando alguém citar algo lembrando o pastor Samuel. Josué mesmo fez questão de lembrar Moisés. O que você sabe do pastor Samuel? De vez em quando lembra. Olha, o pastor Samuel lembra o que ele falava, né? Aí, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os propósitos de Deus em Moisés foram mantidos em Josué. Isso é que é lindo. Os propósitos de Deus em Moisés foram mantidos em Josué. Por certo, os propósitos de Deus em pastor Samuel serão mantidos em pastor Edmar. Amém, irmãos? O povo de Deus, chamado primeira igreja batista ligada, continuará sendo um povo feliz, vitorioso e abençoado. Que Deus assim mesmo nos abençoe. Amém? Quero chamar o pastor Edmar aqui, por favor, entregando o culto na condição do pregador, mas terminando esta minha palavra de recomendação. Em Levítico capítulo 8, nós encontramos Deus orientando Moisés para que consagrasse Arão e seus filhos para o sacerdócio, para o ministério sacerdotal. E ali eles fizeram muitas solenidades, mataram muitos animais naquele evento, mas houve uma igual para o mar. Mataram especificamente para a consagração. E a Bíblia nos diz ali em Levítico 2 que o sangue daquele animal foi derramado no altar. Irmão, sempre se lembre-se disso, o sangue de Jesus derramado. Também pegaram daquele sangue e foram na orelha direita de Arão e colocaram sangue na orelha direita de Arão e de seus filhos também. Com isso, estavam sendo consagrados os ouvidos de Arão e seus filhos para aquele trabalho, que seus ouvidos devem sendo consagrados também para os filhos. Também daquele sangue foi tomado e colocado no polegar de Arão e seus filhos, que as mãos do pastor dessa igreja, ministrando a palavra, carinhando, orando, enquanto as mãos sejam mãos consagradas, como foi em Arão e de seus filhos. E também tomaram um pouco daquele sangue e puseram no polegar, no dedo do lado do pé direito, consagrando seus pés também.
Então, que os pés, que as mãos, que são sempre do pastor Edmar, a partir de hoje, sejam consagrados para o ministério dessa igreja. Que Deus abençoe. Agradecendo ao pastor Isanome, a palavra, a mensagem oportuna, amorosa, que tem falado ao nosso coração nesse tempo. E agora, um só rebanho, um só pastor. E agora, depois que temos ouvido a voz, a direção de Deus, da sua palavra, unidos em obediência à direção divina. Um só rebanho, um só pastor. Queremos caminhar unidos em obediência à direção divina. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar. E no número 212, Leonardo para